E aí, meu pastor, tudo bem? Paz. E aí, meu querido? Boa noite, graças e paz. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo em paz, graças a Deus. Você tá me ouvindo Graças bem, ao cara? bom Deus. Tô, graças a Deus, tô ouvindo bem. Até, Pronto. até o celular que não tava, que tava bugado lá no Piedade Ah, voltou a funcionar direito com o ao vivo. a oração aqui pode estar, meu irmão. O negócio aqui é Daqui forte. daqui a pouco estão cobrando pela oração. Começar assim. Aí não, né? E aí, como é que você E está? aí, tô bem, graças a Deus. Que bom, que Graças ao bom. bom Deus. Só com leve gripe, mas é assim mesmo. O pessoal Só chegando a gripe aí. tá leve, né? Hã? Só a gripe tá Ah, leve, né? minha gripe normalmente é o que o pessoal chama de coronavírus, eu chamo de gripe desde quando eu sou pequeno. Que ela me causa também falta de ar. Então ela é muito É, complicada. Mas graças a isso. Deus tudo normal. Vamos orar pra gente começar? Vamos sim, ora aí por nós. A tradição aí é que o visitante ora. Então, como Ah, é? você foi meu convidado, você ora. Ah, uma alegria orar então. Vamos orar. Amém. Santo e soberano Senhor, Deus dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, santo e glorioso é o teu nome. Em ti há formosura, beleza, incomparável. E nós te damos glória por tudo que o Senhor é e faz em nossas vidas. Que o Senhor Jesus seja glorificado, que o teu nome seja levado, entronizado, e que os corações sejam quebrados e o teu espírito possa fazer esse trabalho que nós não podemos fazer. Que a tua palavra seja um instrumento e a espada que nós usemos com habilidade, com fidelidade e com muito amor à glória do amado e Senhor Jesus. No nome dele nós te pedimos. Te faz glorioso a ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para começar, eu quero chamar a atenção para um texto. Hoje vamos falar sobre masculinidade e liderança em tempos de crise. Então, nada melhor do Uhum. que crise. Vamos falar então de Juízes, né? Ah, Juízes, capítulo Juízes. 17, verso de Juízes número 6. 17. Verso 6. Pronto. E nos diz assim, a tradução aqui é contemporânea, mas dá para compreender. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Quando a gente fala de liderança, normalmente, no contexto ocidental, principalmente, não ocidental clássico, mas esse contexto que nós estamos vivendo agora, na nossa época, as pessoas têm muita dificuldade em lidar com liderança. E os homens têm tido dificuldade em exercer liderança. Muitos homens Uhum. têm medo de ser líder, têm medo de assumir responsabilidades, têm medo de exercer liderança na sua casa, na sua família, entre os seus amigos, na igreja. Então, assim, nós estamos vendo um tempo de apatia, que era justamente o mesmo período que tinha lá entre os juízes. Você via uma falta de disponibilidade dos homens para avançarem, para servirem a Deus. E na ausência dessa liderança, o povo se dispersa facilmente, se desviava dos caminhos do Senhor. Então, para nosso início de conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho que o Piedade Masculina tem feito, né, nesse trabalho de fomentar um pensamento de masculinidade bíblica, santa, de um homem que seja bíblico e que exerça seu trabalho biblicamente. Como é que tem sido trabalhar com Piedade sobre isso? Piedade é um desafio. É um desafio. No caso, na medida que nós vamos avançando com o tempo dentro do trabalho com piedade, nós vamos descobrindo peculiaridades e até problemas que nós não desconfiávamos. Por exemplo, muito que a gente fala sobre masculinidade, a gente foca muito em atitudes, né? É muito focado também em alguns IGs, o se vestir, falar como homem, tratar como homem, todas essas coisas Sim, mais culturais, vamos dizer assim. Só que sim, com o passar do tempo, com o Tratado Piedade, nós vamos descobrindo que o problema do homem não é necessariamente as atitudes. As atitudes são apenas consequências
de algo que não ocorreu ou que ocorreu no coração daquela pessoa. Nós fazemos aquilo de acordo com o que nós amamos. E por causa desse amor, por causa dessa adoração, por causa deste culto, nós nos movemos. Por exemplo, dentro da questão de Juízes, as pessoas eram movidas aos seus próprios desejos. O que é que eles idolatravam? Dinheiro, sexo e poder. É os 3 pilares, normalmente, da tríade do pecado, vamos dizer assim, dos desejos. E nos homens, hoje, não é diferente. Qual o problema dos homens hoje? Os homens mal cultivam devocional. Os homens mal cultivam leitura da Escritura. Os homens mal cultivam a leitura da Bíblia. Os homens não sabem meditar na Bíblia. Os homens não sabem sequer tirar princípios da Escritura. E são os mesmos homens que estão dando palpite sobre política. E são os mesmos homens que estão querendo dar palpite sobre gestão pública, sobre saúde, sobre um monte de coisas, sobre artes e assim diante. Então, um dos principais desafios que... Pode dizer, pastor. É interessante que quando lá em Atos dos Apóstolos, lá se separa os diáconos, uma das características do diácono é que governe bem a sua casa. Isso. Então, você nota que se ali o contexto, você precisa de um homem que faça uma gestão boa da sua casa, para que ele possa, então, opinar sobre a coisa pública. Então, exatamente. Acho que vai nessa linha. Essa é a perspectiva. Uma das maiores dificuldades é que os homens não sabem fazer teologia no lar. E muito menos fazer teologia pública. Muito menos fazer teologia para ajudar os outros. Então, a sua pergunta, como é que tem sido um trabalho difícil, de como o Jerry Bridges vai falar no livro dele, O Crescimento Espiritual, de sim, nosso trabalho, principalmente o meu de estar ali direto, falando, ensinando, é repetir as mesmas coisas. Cristianismo é muito mais repetição do que inovação. É muito mais repetir os fundamentos, repetir o que deve ser praticado, do que simplesmente colocar coisas grandiosas. Na verdade, nós queremos colocar coisas grandiosas porque Deus não é mais grandioso para a nossa vida. Exatamente. Então, você não é suprido, entre aspas, por aquilo que é mais excelente, você vai criar coisas que possam suprir em seu lugar. É a questão da adoração, daquilo que você adora, a quem você serve, de que maneira você trabalha o seu coração, os seus sentimentos. Tudo isso vai nesse caminho de uma perda daquilo que é mais excelente, do sobrenatural, do sublime, do eterno. Aí a gente vai descendo e nesse descer você desce também a própria característica do homem em si, que vai degradando nas suas relações, no seu convívio, na sua adoração. É importante isso. Por que eu estou falando que o problema central não é nem somente a questão de... uma coisa que as mulheres batem muitas vezes lá no Piedade, mas eu não encontro um homem assim, os homens precisam agir assim, os homens não estão agindo. E normalmente eu sempre digo assim, eu entendo vocês. Porém, o problema central do homem é que ele não consegue ter o seu principal fundamento, que é a Escritura. Por quê? Porque se eu não tenho um bom fundamento que me diz quem eu sou, o que eu devo fazer e quem é Deus a quem eu presto contas, existe então o problema de eu não sou o que eu deveria ser e nem sei fazer, que aquilo é para mim fazer. Então, como eu disse, um dos principais trabalhos da gente é, olha, vocês precisam voltar à Escritura, vocês precisam largar de consumir somente frases, vocês precisam largar somente de escritos por ali e aqui e não estudarem Escritura. Aquele problema, são palpiteiros. O Olavo de Carvalho, apesar de eu não gostar da envergadura dele nem dos escritos, ele fala uma coisa muito verdade no livro dele, aquele vermelho sobre o idiota, sobre não sermos idiotas. Ele tem uma frase que eu guardei e eu uso muito. Qual é? O brasileiro, ele tem uma grande capacidade de dar palpite sobre aquilo que ele não estudou. Só que isso não é somente sobre o brasileiro. Isso é sobre nós humanos, é sobre principalmente os homens. Dão palpite sobre aquilo que não estudaram. É a crítica, por exemplo, de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, ele vai dizer, olha, Paulo, eu estou escrevendo para você, Timóteo,
para confiar em Deus, em Jesus, que é a nossa esperança. Eu estou escrevendo para que você coloque as coisas em ordem. Porque tem uns homens aí que eles estão ensinando e distorcendo a lei. E é interessante isso, que Paulo vai falar o quê? Eles estão ensinando e dizendo coisas que nem eles mesmos sabem o que estão dizendo. Quer dizer, não aprenderam, mas querem ensinar. Exatamente. Então, o grande trabalho, às vezes, de nós com outros homens é lançarmos os fundamentos e fazer com que eles saibam usar muito bem os fundamentos. Por quê? Porque o nosso fundamento é a Escritura. E a Escritura, ela nos diz quem somos, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. A pergunta do breve catecismo que vai dizer assim, qual a regra que Deus nos deu para glorificá-lo? A regra que ele nos deu e única é as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras que me dizem como devo ser homem, o que eu não devo ser, quem é o meu padrão maior. Meu padrão maior não é um lenhador de um IG que diz que deve se enfurecer, mas um carpinteiro humilde, que era Deus, que se fez homem, morreu na cruz por nós, ressuscitou e agora é Senhor e soberano sobre todas as coisas e um dia voltará. É esse o meu padrão de masculinidade. Então nós formamos a base, colocamos um alvo e dizemos quem é o seu alvo. Quem nós devemos imitar como homens? Muitos homens vêm com ideologias, com teologias. Ah, mas isso aqui, discutir, normalmente eu chego no direct assim, eu não discuto, eu não debato. Porque normalmente, quando essas pessoas vêm, isso é praticamente 100% que aconteceu, os homens, não, mas isso aqui eu discordo, assim, o que você leu sobre isso? Eu disse, não, mas é uma opinião minha. Cara, você como homem deveria ser totalmente escravo da Escritura. Por quê? Porque ela que vai dizer o que nós devemos pensar ou não, o que nós devemos fazer ou não. Dentro disso se põe uma outra coisa, que é o próprio pensamento de Deus. Sim. Se eu não sei quem Deus é, como é que eu vou saber agir? Se eu não sei quem é, como é que eu vou saber qual é a situação de determinação? Como ele pensa, o que é que ele diz? Teve um jovem que chegou dizendo assim, rapaz, eu tô assistindo o BBB, meu Deus do céu. Eu tô assistindo o BBB para um estudo social, para saber como é o homem e tal, e eu pesquisei em vários livros de filosofia, um outro chegou falando a mesma coisa, só que sem citar o BBB, dizendo, não, eu procurei nos livros de filosofia para saber o que é o homem. O homem disse assim, você estudou sobre quem é Deus, ou quem é o homem como imagem de Deus? Ele disse, não. Cara, aí o outro jovem, adolescente, perguntou, desse do BBB e tal, disse assim, eu perguntei, você já estudou sobre antropologia bíblica? Sobre como nós somos a imagem de Deus como homens? Não. Exatamente. Então, a partir de que eu entendo qual é a minha base e de onde eu venho como o Senhor Deus, eu consigo dizer quais atributos e características eu devo ou não ter. Pouco se é falado, por exemplo, que o homem deve ser alguém misericordioso. Exato. Pouco se é falado que o homem deve ser gracioso. Talvez, Efraim, porque normalmente masculinidade e feminilidade também, eles estão tratados em polos diferentes. E esses polos são sempre assim, ou você é macho, ou você... Sabe o que é, né? Então, assim, você não tem assim, não, olha, eu sou um homem masculino, eu tenho minha personalidade, eu ajo como homem, eu tenho responsabilidades de homem, eu amo como homem, eu protejo como homem, mas eu também choro como homem, eu também sirvo como homem, eu também sinto dores como o homem deve sentir. Então, essas características do homem são perdidas quando você é ensinado a ser o macho. Mas o macho é aquele sentido de um machismo mais louco mesmo. O que a gente chama de masculinismo pagão. Isso. Por outro lado, você tem o feminismo tentando distorcer a masculinidade e criar um homem afeminado, o que também vai muito longe da imagem de Deus.
Então, você não Exatamente. pode nem abrir mão da masculinidade para ser aquilo que o feminismo estabelece como sendo um homem bom, nem você pode também perder a noção do que é, na luta contra o feminismo, se tornar o antagônico, o machista, o homem que não entende qual é o papel dele como homem, como servo, como imagem de Deus. Eu gosto Uhum. dessa comparação do homem como imagem de Deus. Porque é ali no Éden que nasce o homem. É na criação de Deus, a sua imagem e semelhança, que o homem é feito. E se ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e ele recebe responsabilidade diretamente de Deus, logo, ele também tem, ele deve cuidar da sua vida, ele deve viver toda a sua vida nesses mesmos padrões. Aí, então, ali ele sabe qual é a sua responsabilidade, qual é o seu papel no mundo, qual é o seu papel na família, qual é o seu papel em servir a Deus e adorá-lo. Exatamente. Mas, quando você fala de um homem bíblico, né, como cadê o cara ali? O Stuart Stuart Scott. Scott. É muito bom livro. Quando ele fala do homem bíblico, é aquele homem que, em primeiro lugar, entende qual é a relação dele com Deus. Porque quando ele rompe essa relação dele com Deus, o restante, meu irmão, é consequência. Essa primeira relação quebrada, rompida, é o homem que não consegue olhar para o espelho dele de homem, de masculino, para o seu Deus que o criou e o fez a sua imagem. Ele não consegue mais olhar para isso, então agora ele vai procurar outros modelos. E esses modelos são todos corruptos. Exatamente. A questão, eu uso muito quando eu vou aconselhar as pessoas, quando elas têm problemas de seja o masculinismo pagão ou feminismo, eu costumo utilizar muito um círculo. Um círculo para poder explicar sobre essa questão da imagem de Deus. Porque Deus diz que criou-nos a sua imagem e semelhança. Significa que nós temos determinadas características que também se encontram em Deus. E aí na teologia nós chamamos de atributos comunicáveis. Entendeu? Exato. Então, nós temos atributos, características que refletem o próprio Senhor, e por causa disso, como o Schaeffer vai dizer no seu livro, ele vai dizer que por causa destes atributos, nós temos a nossa dignidade. E nós nos diferenciamos dos animais. Por isso que nós não somos animais. Entendeu? Então já começa uma distinção aqui. Entendeu? Daquelas questões de pai pet. Começa aqui a quebrar a linha já de pensamento aqui. Mas prosseguindo. Quando nós entendemos de onde nós vimos, nós temos um ciclo. Nós saímos de Deus como homens, né, e mulheres. Só que na ordem da criação, Deus primeiro cria o homem. Aí nós vimos, Isso. nós paramos aqui. O homem é criado. Do homem surge a mulher é criada. E da mulher surge o homem. E o homem sempre vai girando. Entendeu? Sempre vai girando isso. Isso está em 1 Coríntios 11, que normalmente as pessoas olham muito para 1 Coríntios 11, e que o quebra-pau todo é sobre o véu. Mas eles não entendem, por exemplo, a hierarquia que é colocada ali de uma forma muito gloriosa, para poder depois chegar no véu. Né? Então, existe esse círculo que nós precisamos entender, que nós viemos de Deus e nós somos dependentes. E aqui já quebra um outro paradigma de dizer que o homem é um lobo solitário, independente, forte e autossuficiente. Nós não somos isso. Isso é coisa que filmes e séries tentam nos passar e nos cativam tanto, sabe por quê? Porque é o desejo do nosso coração. Só que nós fomos criados para a família, e aqueles que não são criados para a família física são criados para a família da fé, que são aqueles que são solteiros, que vão seguir o celibato, enfim. De uma forma ou de outra, nós fomos criados para a comunidade. Exato. Por quê? Porque aqui entra, nós falamos de escritura, dos atributos de Deus por características, e agora nós vamos entrar num assunto que poucos homens sabem ou se importam, que é o quê? A Trindade. A Trindade, ela fundamenta não somente a percepção de sociedade que nós devemos ter com a diferença. É por isso que o cristianismo defende a variedade de ideias, ao contrário dos muçulmanos, que são monoteístas, mas unicistas.
Então, Sim. para eles, ideias diferentes não podem compartilhar o mesmo local. Já nós cremos que viver em sociedade se demanda isso. Mas isso é uma aplicação para a sociedade. Mas qual a importância aqui? Que eu, homem, fui criado para a sociedade porque Deus é uma sociedade trina. É complexo. Entendeu? Mas é a Deus base. é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós somos imagem dele, ou seja, nós somos criados para viver com outros. Exato. Nós somos para cultivar amizades. Nós somos Uhum. votados para depender do próprio Deus. Nós somos criados para fundamentar sociedades, lutar por essas sociedades. Porque Deus Sim. luta pela glória dele. E nós Exato. devemos lutar pela sua glória e também a honra da nossa família e dos outros que estão ao nosso redor. Então, essa ideia de gente solitária, de viver, batalhar solitariamente, além de ser antibíblico, fere diretamente a doutrina da Trindade. Porque nós somos criados para os outros, vamos dizer assim. Exato. Isso também, pegando esse gancho aí que você está falando, e do que você está puxando aí, ora, se no princípio Deus cria o homem, ele diz, não é bom que o homem seja só. Aí ele dá a mulher. E ele diz que a mulher e ele serão um só. Um só. Exato. Depois ele vai, cresçam, multipliquem-se. Mas o crescer e multiplicar vem desse um só. E os filhos também juntam-se a isso. Então é uma família. Isso. Quando Paulo vai falar a respeito da igreja e do todo, ele fala assim, nós, porque nós somos membros de um corpo. Um corpo. Então somos um, é o todo, mas é múltiplos. A sociedade é criada, ou Deus estabelece o princípio de sociedade para ser múltipla, mas também única. De unidade. Né? É uma unidade múltipla. Isso. São muitas pessoas, são muitas ideias, mas elas devem convergir para isso que você está falando, para a unidade entre eles Isso. e a glória de Deus. Acontece que quando você perde o princípio da glória de Deus, aqui embaixo se desmancha tudo. Se desmancha tudo. É exatamente isso que eu estou tentando falar. Desculpa. Se eu perco o meu fundamento, se eu perco o meu fundamento, que é a Escritura, eu perco essas riquezas de identidade. É por isso que muitas das coisas que nós estamos debatendo no pós-modernismo, e aqui entra um pouco mais, puxando um pouquinho da filosofia, da cosmovisão, muito do nosso debate hoje é sobre identidade. Sim. Entendeu? Jogos Vorazes é muito voltado para isso, por exemplo, e por isso cativou muito a cultura jovem. Muitas outras linhas hoje de debates de gênero é porque nós não sabemos quem somos. Exatamente. Então a desculpa da ideologia de gênero... Isso. A gente está correta para isso. A Edith Butler, com aquele livro miserável dela, ela dissemina, a ideia dela é a partir disso. Nós definimos a quem somos. Só que quando nós partimos para o que somos, qual a ideia? Sentimento. É o que você sente que você é. Só que uma hora, pode perceber, nós queremos ser isso, nós queremos ser aquilo, uma hora eu tô triste, uma hora eu tô feliz. Eu vou me transformar quase que na menina dos X-Men, transformando um bocado de gente. Não faz sentido, entendeu? Por quê? Porque nós perdemos a base. Fragmentado e múltiplas pessoas em um só. Fragmentado, exatamente. Mas nossa sociedade é bem fragmentada. Bem fragmentada. Porque Deus foi fragmentado também. E que o Louis Berkhoff ele trata muito, logo no primeiro capítulo dele, sobre a fragmentação de Deus de um modo muito, muito subliminar, mas ele trata, porque se nós despedaçamos Deus e tratamos como um objeto, ele perde o significado de identidade para nós. Então você está percebendo aqui que o estudo bíblico, os estudos das doutrinas são muito importantes para a nossa identidade como homens. E ainda aprofundando, é esse o trabalho que nós desenvolvemos no Piedade. Os homens precisam entender que se eles não se recolherem ao credo, se eles não se recolherem à escritura, se eles não se recolherem às doutrinas, se eles não se fundamentarem lá, eles vão ser uns patetas. Eles vão ser omissos, eles vão ser cruéis,
eles vão ser sem identidade, eles vão ter distúrbios emocionais, eles vão ter dar problemas à família, a mulher vai chegar, eu tô com um problema muito grande, eu não sei qual é a verdade, eu tô abraçando relativismo, então a mulher é uma mulher estressada, uma mulher sem controle, aí o homem não sabe liderar, porque vamos confiar em Jesus, ok. Como? Qual a solução de Jesus para isso? Qual a solução de Jesus para o meu coração, para o coração dela? Muitos homens vêm dizer aqui, a minha esposa, a minha noiva, a minha namorada, ela é ansiosa. Eu devo levar ela para o psicólogo? O senhor é psicólogo. A gente sempre conversa com isso, mas... então, eu sempre digo assim, cara, trate primeiramente a ansiedade como ela é. Deus define primeiramente as nossas ações e não ações. Depois são esses tratamentos. Como Deus define a ansiedade? Como incredulidade. Mas é por causa que ela tem um distúrbio. É incredulidade. Primeiro os distúrbios... O problema é porque, assim, quando você tem uma sociedade que já está nesse ponto que você está colocando, e a gente tem um grupo de pessoas que nasceram nessa geração, de que tudo é a geração pós-freudiana, né? Isso. Tudo é um problema que está dentro de você e é dentro de você que você vai encontrar essa solução. Exatamente. O que você encontra dentro de você? Uma escuridão absurda. Exatamente. Acho que eu gosto muito da frase do Edwards. Edwards foi o homem que me impulsionou a estudar. Se eu chegar no céu, vou abraçar muito ele depois de Jesus. Porque tá na fila. Porque Edwards, ele vai falar uma coisa: se você olha pro seu coração, você vai se perder na escuridão e imensidão dele. Quanto mais nós olhamos pro coração, mais nós nos afundamos. Por quê? Porque o coração, às vezes os crentes pensam o seguinte: nós devemos fugir de Satanás. Cara, se eu te disser que Tiririca está certo de uma outra forma, e para onde você for, o seu pior inimigo também está lá, chamado coração. Exatamente. Porque realmente, o meu pior inimigo é o meu coração. E eu acho, os puritanos são fenomenais no sentido de que o John Owen é um gênio iluminado pelo Espírito de uma tal forma que ele conseguiu chegar o mais próximo possível de como o coração ele vai lidando com a tentação. Eles tinham uma percepção tão aguçada do pecado que eles diziam assim, olha, o coração normalmente argumenta assim, 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 assim. É isso aí mesmo. Só que eu nunca prestei atenção. Depois que ele fala, quer dizer, realmente é isso. As desculpas que nós criamos para nos justificar diante de nós mesmos e diante de Deus. O Deus não justifica nunca. Mas a gente cria desculpas para nos justificar. E é o coração na liderança dessa quebra, né? Exatamente. Então aqui entra agora a questão do pecado. Se eu não sou um super-homem, eu não vou fazer todas as coisas perfeitamente. Eu vou pecar, eu tenho que compreender os outros. Aqui entra a questão da graça, da misericórdia, da paciência, que Deus, por sua graça, ainda deixou em nós, e nós, como regenerados, podemos desempenhar muito melhor. Que aí entra a questão mais prática da doutrina do pecado, que é a seguinte: eu tô casado com outro pecador. Exatamente. Ou eu vou me relacionar com outro pecador. Meu amigo é um pecador. Eu não posso esperar que aquele meu amigo seja Jesus. Perfeito. Agora, o que eu posso esperar dele é mudança. Amor a Jesus, esforço, investimento nele. Eu acho muito legal o que John Stott ele vai dizer num livro sobre liderança, quando ele vai expor 2 Timóteo. É um livrinho verde. Muito bom, que ele vai dizer assim, isso marcou muito e me ajudou muito a ser mais hospitaleiro e ser mais servil aos outros que pedem ajuda. Que é o seguinte, ele vai dizer assim, trate cada pessoa que vier até você como se fosse o próprio Jesus. Por quê? Porque ele é o corpo de Jesus como você é. Porque a Escritura diz que nós devemos tratar os irmãos como amados de Deus. Ou seja, aquela pessoa que está vindo até mim, eu devo tratar ela tão grandiosamente como eu trato o Senhor Jesus. Entendeu? Então, é muito importante isso.
Essa perspectiva, retomando aqui um ponto que você colocou da própria Trindade, da unidade da Trindade, e dessa perspectiva de como é que os homens estão se portando, o padrão para os homens vindo desse Deus trino, para esse homem agir no meio da sociedade. Aí você tem aqui questão política, econômica, social, eclesiástica, matrimonial, todos os pontos. Talvez aqui naquilo que o Kuyper fala sobre as esferas, os homens, de alguma forma, eles lidam com todas essas esferas. O problema é que todas elas estão em uma única regência. Sim. Essa regência, para todas elas, independente de onde eu esteja. Mas tem muitos homens, principalmente homens, é triste dizer isso, mas há muitos homens cristãos que esquecem de Cristo no seu lar. Esquecem de Cristo como base para a formação do seu lar. Então, quando você tira Cristo da formação do seu lar, o que é que você forma? Não é um lar, não é uma família. O que é que sobra disso? Nada, sobra a família moderna. Sobra a família moderna, despedaçada emocionalmente, financeiramente, tudo. Um dos problemas, falando agora da cristologia, vamos para a alta doutrina bíblica e como ela interage com... a gente vai andar praticamente para a teologia sistemática todinha aqui, só para mostrar que nós precisamos entender de doutrina e ela afeta principalmente como nós somos como homens. Por exemplo, Cristo. Quem é Jesus? Jesus, ele é o nosso rei, o nosso sacerdote e o nosso profeta. Ele é Deus, homem, e ele tem todas as suas implicações. O homem normalmente pensa o seguinte: eu devo entender somente de doutrina. Isso quando eles pensam assim. E tem muitos jovens assim, muitos homens assim, porém eles param só aí às vezes. Em que ponto? E daqui eles precisam tirar o ponto seguinte, que é como eles vivem a partir daquela doutrina. Quando a gente fala de Jesus, a gente não fala somente de Jesus como o nosso Redentor, o nosso Senhor, a gente fala do Senhor de todos, do Redentor para todos. Então, isso implica muito em como eu vou tratar a história, a geografia, a economia, e eu vou ensinar o meu filho a partir dessa visão. Sabe por quê? Porque o meu filho ou minha filha vão ser bombardeados pelo ateísmo, pelo materialismo, pelo gnosticismo político e várias outras coisas, e eles vão chegar dentro de casa com várias perguntas, ou até mesmo não vai vir nenhuma pergunta, com muitos pensamentos já formados. Então nós precisamos, a partir do senhorio de Jesus, ensinar que quem controla toda a história é uma pessoa chamada Jesus. Que a matemática ela só é 2 mais 2 igual a 4 porque alguém fez isso. Exatamente. Que nós precisamos ensinar a criança a aprender porque Deus deu a racionalidade a ela. A gente subestima demais as crianças por causa de uma pedagogia muito, muito horrível, né? Desconstrutivismo, Foucault e outros mais que adentraram muito no ensino das crianças. Então, Jesus é o senhor daquelas matérias. Isso influencia em como eu ensino, influencia em como eu tenho a esperança como homem. Por que eu devo passar por dificuldades e crer que um dia tudo vai ficar melhor? Porque, como Paulo logo abre a carta de 1 Timóteo dizendo: Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. Porque a igreja estava sendo assolada pelos hereges. Estava o caos comendo solto. Eles assim, sabe qual é a nossa esperança, Timóteo? Jesus. Sabe qual é a nossa esperança por passar em períodos difíceis? Eu passei muitos períodos difíceis. Tenho passado muito. Mas a coisa que você não vai encontrar aqui dentro da minha casa, por exemplo, pelo menos da minha parte, é reclamando do Senhor Jesus. Eu aprendi muito com George Miller a sempre sorrir, a sempre estar contente, ainda que eu esteja com cara fechada. Normalmente eu fico assim. Até falar alguma coisa. Tem muitas coisas que eu leio aqui, eu fico
triste, revoltado, é uma mistura de muita coisa. E eu sou muito grato. O George Miller vai ter um conto que ele diz assim, olha, por que o senhor está rindo? Ou então o senhor está tranquilo? A resposta de George Miller é pontual. Ele diz assim, é porque eu não quero que as pessoas pensem errado sobre o meu senhor ser mau. Porque ele não é. Ele não é mau. Ele é bom. E George Miller poderia não, e ainda nos dá uma surra de fé. Porque ainda até hoje, aquele orfanato é sustentado pela fé do diretor que está lá. E de outros irmãos que sustentam, obviamente. A história daquele homem é simplesmente dizer assim, vocês não sabem o que é passar dificuldade e confiar que do nada um caminhão vai capotar na frente do orfanato e a comida tem que ser passada imediatamente para mim. Que foi exatamente na porta do orfanato. Exatamente. O caminhão quebra Tava sem comida o orfanato. Tava sem comida o orfanato. Ele tinha orado, esperado pacientemente, e na noite as crianças com fome, o caminhão quebra. De pão, de um bocado de coisa, de bolos. E aí o caminhão disse assim, não dá pra gente entregar porque tá chovendo e o caminhão tá quebrado, então a gente vai doar para vocês. E sempre inúmeras repetições de histórias assim. Nós homens somos muito materialistas, dependentes do emprego. É o emprego que vai me dar tão dinheiro, é o emprego que vai dar o dinheiro. Não, é Jesus que vai dar o dinheiro. Porque em vão trabalham os trabalhadores se não confiam no Senhor. E pensando nesse ponto, esse talvez seja uma das questões que mais aflige o coração dos homens, entre nós os homens brasileiros, né? A gente está acostumado às crises, né? A gente nasceu e cresceu na crise. Mas esses homens hoje, eles estão vivendo uma época de ansiedade muito grande, porque a incerteza econômica do país dá muito nos mostra muito isso, nos ensina a ser assim. A gente não confia na economia brasileira, a gente não confia nos gestores brasileiros. Só que a gente esquece que acima do gestor tem aquele que é o gestor de todas as coisas. Acima daquele que governa aqui, está aquele que governa tudo. Essa falta de perspectiva bíblica, de quem organiza toda a sociedade, de quem mantém tudo, como disse Paulo aos Colossenses, né? E sustenta todas as coisas pela sua voz, e mantém tudo por sua voz, e ordena todas as coisas. Então, se tu perde essa perspectiva, o homem que perde essa perspectiva, ele passa a ser tanto materialista, quanto não um ateu, mas ele passa a ser um incrédulo. Exatamente. Ele está lá, ele trabalha, mas ele não acredita mais que o sustento dele vem das mãos de Deus. Ele acredita que o sustento vem da mão dele. Se ele não quiser, não virá. Né? Exatamente. É justamente essa questão da esperança. Muitas pessoas vão debater escatologia de uma forma muito prematura, né? E muito tola. Né? A minha posição é muito rara hoje, mas eu creio que ela é a posição mais bíblica e ela me motiva muito a vida prática. Se perguntarem qual é, eu sei que vão perguntar depois. Então eu vou dizer, eu sou mais a tendência do otimismo, né? Uma milenista otimista. Eu creio que o evangelho ninguém pode parar. E eu creio que por final Deus vencerá, pisando por meio da igreja os inimigos aos poucos. E isso é muito importante porque isso foi uma locomotiva tão grande no coração dos puritanos. E se você, por exemplo, pega aquele livrão do Joel Bick, o Paixão pela Pureza, que são... Não, Paixão pela Pureza. São 150 biografias. Os caras se esmeravam. Trabalhavam, levavam. Os caras às vezes tinham uma rotina muito pior do que a nossa. Na verdade, realmente era muito pior do que a nossa, porque muitos deles perdiam 6 filhos e a esposa. 3 filhos e as 2 esposas. Porque eles se casavam a primeira, aí falecia, casavam-se de novo, a outra esposa falecia, e os filhos e os caras, Cristo é a minha recompensa. Cristo é o meu bálsamo. Em uma linguagem esplendorosa. Por quê? Porque a esperança deles estava em Cristo. Então não é uma escatologia, doutrina das últimas coisas longe, era perto, era no coração deles.
Então nós homens precisamos pegar a esperança do Redentor e trazer para perto. Por exemplo, nós estamos passando num período difícil agora, do coronavírus, o presidente não sei o quê. Cara, a esperança não está no Bolsonaro. Não. A esperança não está em governador da sociedade. Ele tomou uma boa atitude. Não interessa. As nossas mãos estão naquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Tá igual no grupo da faculdade, que o pessoal, o mau desespero. Eu tô desse jeito, assim, gente, eu tô tranquilo. Realmente eu estou muito tranquilo. Minha mãe, se veste com as máscaras, minha mãe é da saúde, vai, veste isso aqui, mamãe, calma, eu vou usar com tranquilidade. Eu tô calmo, por quê? Aí eles perguntam, por que tu tá calmo? Outro do meu trabalho, por que tu tá calmo? Tem razão pra estar calmo? Tem. Eu sei nas mãos de quem eu estou. Uhum. Ele é mais sábio do que eu. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, nós precisamos entender que esse Jesus que é Senhor, ele cuida de nós. Que Jesus que é Senhor, ele tem algo maior para nós. Nós somos peregrinos. Nós somos homens peregrinos que estão passando por essa terra. E nós temos uma esperança gloriosa que não se pode manchar, que não se pode deteriorar, que não se pode acabar. Mas aqui está com pouco dinheiro, está apertado. Que bom, porque ele enviou o dinheiro justamente para ser gasto com isso. E não com seus prazeres, mas com as coisas que você precisa. Uma música do Sola que eu gosto muito, eu estou sempre repetindo ela no meu coração, é o seguinte: o que nós não temos agora, nós não precisamos. Exato. Eu canto a minha esposa. Exatamente, o pouco é muito. Então nós estejamos contentes, nós somos homens que reclamam demais. Porque coloca a esperança no dinheiro, no salário do final do mês. E nós devemos colocar... Aquilo que a gente fala muito, né? A teoria reformada bate muito nisso. E você já tocou nesse ponto. O ídolo do homem é o próprio homem. Exatamente. Quando a gente se coloca no lugar de Deus, mesmo que a gente não fale, mesmo que a gente não expresse isso, mas quando a gente se coloca no lugar de Deus e quer o controle das coisas, a gente quer controlar o que está acontecendo, a gente quer controlar a economia, a gente quer controlar nossa casa, a gente quer controlar nossa saúde, a gente quer controle. Mas o controle não está na nossa mão. Exatamente. O controle não está ao nosso poder, ao nosso alcance. A gente não consegue impedir que coisas aconteçam. A gente só consegue passar por essas coisas. Mas como vamos passar? Isso também depende de em quem nós confiamos, em como nós estamos. Você falou do Sola, eu lembro muito bem da música do Salmo 23, esse pouco agora, ele diz, o Senhor é meu pastor, ele não deixa que nada me falte. E é interessante que a tradução do Salmo 23, no hebraico, é mais assim: o Senhor é pastor, não faltará. Não é mais nada objetiva, faltará, né? Não faltará. Então, assim, não faltará, ele não falta. Se você tem um bom pastor, o restante, não se preocupe, porque é o bom pastor que conduz as águas verdejantes, é o bom pastor que conduz as águas tranquilas, é o bom pastor que conduz aos pastos verdejantes, é o bom pastor que guarda no aprisco, é o bom pastor que se assenta na porta e defende para que o inimigo não entre. Então, assim, se a gente não confia no bom pastor, e esse é um problema muito sério dos homens, os homens estão se tornando cada vez mais ansiosos na nossa geração, né? Cada vez mais briguentos por causa de coisas que eles não têm poder de controlar, estão se tornando cada vez mais incrédulos. Há pouquíssimos homens nas igrejas, o número de homens nas igrejas está diminuindo cada vez mais e mais. Por quê? Porque os homens estão muito preocupados com as coisas de aqui e de agora. Exatamente. Então, essas questões são muito importantes. Por exemplo, essa questão da confiança, existe uma frase que ela é muito verdadeira, e ainda mais quando a gente compreende essa questão. As mulheres se sentem seguras quando os homens tomam sua posição firme. Mas a posição firme, ela provém de um coração que está seguro. Exatamente. E aí a pergunta, seguro em quê? E aí a resposta, seguro na esperança. Então, nós precisamos colocar esperança em Cristo para que a gente diga às nossas esposas, namoradas, noivas, o seguinte: vai dar certo. Nós vamos lutar, nós vamos batalhar, porque o Senhor está conosco.
o Senhor está com o seu povo. Voltando lá para o texto que nós começamos, que é Juízes, o texto central de Juízes, a coisa que é repetida mais é justamente aquela máxima: cada um fazia o que lhe bem lhe aprazia. E por quê? Porque deixaram de adorar o Senhor, deixaram de colocar esperança no Senhor, deixaram a sua palavra. Ou seja, tudo isso que nós falamos para poder chegar nesse ponto e dizer, olha, a sociedade está essa confusão porque homens deixaram de ter o seu fundamento e deixaram de agir como homens. E os homens só vão ser bons líderes em tempos de crise se tiverem um coração muito firme. Sim. Mas os nossos corações hoje, como você vai constar, por exemplo, na leitura do Theodore Dalrymple, que nós somos muito podres de mimados. É uma geração muito fraca, uma geração com um coração muito não me toque, uma geração muito poderosa em si. Mas veja, o vírus, que foi muito menor, vamos dizer assim, em escala do que as pragas anteriores, botou o mundo todo em apreensão. E uma coisa que eu estava falando hoje com os meninos, com os irmãos, é o seguinte: muitos estão criticando e até apontam o papo, dando perdão para os outros. Realmente é discutível isso. Mas sabe o que é mais discutível ainda? É que a igreja, que era para estar fazendo isso, não está fazendo. Sabe o que a igreja está fazendo? Está se pelando de medo. Está entrando em desespero. Está com falta de fé. Eu não estou falando das imprudências do Silas Malafaia. Eu estou falando dos homens que estão se pelando de medo em vez de liderar suas famílias no culto doméstico. Precisou Deus enviar uma praga para poder os homens tomarem vergonha na cara e liderarem os seus cultos domésticos. Precisou Deus fazer tudo isso para que as famílias se dobrassem novamente os seus joelhos e orassem ao Senhor dentro dos seus lares. Mas também revelou grande pecado de incredulidade nossa. Nós, como igreja, deixamos muito a desejar. Um homem sozinho numa praça pública, com as câmeras apontando para ele, teve a audácia de pronunciar um erro. Mas nós que temos a verdade, não temos a audácia de pronunciar a verdade. Nós estamos medrosos, estamos nas quatro paredes, nós não aproveitamos para evangelizar, nós não aproveitamos para comunicar o evangelho, nós não aproveitamos para manifestar que Deus é que está no controle, não é essa praga, que Deus está no controle, não é um mundo deixado ao aléu. Deus vai trazer consolo futuramente, mas nós estamos feitos uns desesperados na internet. Por quê? Porque nós homens somos incompetentes, o nosso coração está quebrado, fragmentado, destroçado, nossa identidade perdida, e por causa disso tudo a sociedade colapsa e a igreja entra em escada abaixo, bolando. Nós precisamos, urgentemente, resgatar o que o Evangelho ensina, urgentemente voltar como homens para a Escritura, urgentemente olhar os olhos para o Senhor e dizer, é a Ele que eu vou imitar, firmar os meus pés no meu lar, guiá-los debaixo de pau e pedra, esperando ansiosamente a volta do meu Redentor, porque Ele cuida de nós até hoje. Então, essas são as implicações teológicas, teóricas, práticas para a nossa vida. Irmão, e as roupas, essas coisas... veio um jovem dizer, por que eu não encontro roupas sobre musculação no seu? Porque ele disse assim, tem algo muito mais priorizado que os homens não estão fazendo, que é serem piedosos. Quer serem homens piedosos, quer serem homens de caráter, fortes. Entendeu? Então, essas doutrinas, em tempos de crise como os Juízes, como os de hoje, é preciso de homens firmes, e é coisa que Deus não encontrou naquele tempo. Exatamente. Porque todos os padrões de Juízes, você vai ver ali, estão fora do padrão da lei. Fica assim. Era direto assim. E não somente oscilando, que revela muito do coração deles. Mas porque, por exemplo, Deus ordenava que alguém fosse destro para enfrentar, liderar. Só que quem estava era um esquerdo. Era um canhoto. E ele fez grandes prodígios por causa disso. Mas por quê? Porque ele não encontrou o padrão. Ele não encontrou aqueles que eram para estar dispostos. Uma coisa que me quebra muito o coração, que eu me lembro, inclusive, quebra muito meu coração agora porque eu me lembrei, é que em Jeremias Deus vem e diz assim, olha, eu não encontrei ninguém
Eu não encontrei ninguém que estivesse na brecha. Eu não encontrei ninguém que estivesse preparado. Acho interessante que os homens não choram, mas Jeremias chorou muito. Muito. João, eu sinto muito na pele e no coração quando eu me lembro de João. Quando João olha assim e diz: ninguém foi digno de abrir este livro, este selo. Ninguém. E é muito interessante a imagem do Cordeiro se levantando, morrendo, para que o livro fosse aberto. O mistério do Evangelho fosse nos revelado, fosse nos dado aos homens. E muito do que Deus pergunta, onde está as pessoas, onde estão os homens, porque eu não encontro na brecha, é a mesma pergunta que muito se faz hoje. Onde estão os homens? Eu pergunto isso todo dia. Onde estão os homens? Os homens para guiar os estudos nos lares. Os homens para guiar junto com a igreja. Óbvio que nem todos vão ter a força física de outros homens, mas onde estão aqueles que ajudam na obra? Por exemplo, eu não tenho força física e nem respiração para isso, para ajudar na obra da minha igreja. Mas eu posso orar muito bem e lutar por meio dos meus joelhos. Para que Deus envie o mantimento como eu tenho feito, envie as coisas, enquanto outros vão lá com os braços. Então, onde estão os homens que se acham na brecha para que o Senhor os use? Onde estão os homens discipulando? Olhando para os jovens, adolescentes, para outros. Às vezes, muitas mulheres estão na frente das coisas e os homens sentados. A desculpa é: estou cansado. Elas também. Elas também. Ah, mas eu estou cansado. Jesus também estava quando se levantou de madrugada para orar. E era muito pior do que você. Então essas coisas nos dão esperança, nos dão alicerce, nos dão padrão, nos movem para que sejamos homens bíblicos. Esse, respondendo de forma, acho que praticamente definitiva, para a gente não perder a live, não ficar gravada. Então, isso tudo resume o trabalho que tem sido feito no Piedade. Trazer os homens de volta à compreensão bíblica de quem eles são por meio do fundamento bíblico. Amém? É muito bom, cara, falar contigo. Amém. Até para quem não sabe, viu? Quem está acompanhando aí, nós somos amigos há muito tempo, mas é a primeira vez que se fala assim, né? É quase pegar na mão assim. De longe, tá do corona. Mas, então, mas para mim é um homem que tem trocado muitas ideias comigo, tem me ajudado muito também na questão da orientação, das dicas de leitura, e o Piedade tem sido bênção, não só para mim, mas para muitos homens que têm partilhado disso. Tem um jovem na nossa igreja que está lá contigo, né, está participando com você, isso é muito bom. E é para assim, o que eu quero te pedir é que a gente possa dar continuidade nessa conversa em uma outra live. Quarta-feira que vem, eu estou com o Caio de novo. Né? Já falei com ele para ele afastar um pouco mais a câmera para poder ver ele. Cabeça, né? Pesado. Então a gente já sabe. Mas aí, quarta-feira com o Caio, aí a gente pode voltar no próximo sábado. Você tem live do Piedade? Não, sábado tem lá no grupo, no solo. Mas aí, não atrapalha não o horário? Não atrapalha não. Esse horário tá bom. Esse horário tá bom. Pronto. Então, no próximo sábado a gente continua essa conversa. Mas, assim, eu queria encerrar te dando a oportunidade de você falar, principalmente, no que diz respeito ao homem bíblico. Aquilo que de tudo que a gente falou. O que você vê hoje? O papel do homem bíblico no púlpito. No púlpito? O homem bíblico no púlpito. São 8h52, a gente começa. 2 minutos. O papel do homem bíblico é, primeiramente, ele olhar para o texto, ele estudar o texto, ele dominar muito bem o texto. Porque o homem que não domina sentado o texto, estudando, ele não pode pregar. Ele não tem, na verdade, o que pregar. Então, o primeiro papel do homem bíblico na pregação é estudar o texto.
Segundo papel do homem bíblico na pregação é orar sobre o texto. E não somente sobre o texto, mas sobre a sua própria vida e a vida da congregação. Porque nós, como pregadores, nós levamos a congregação diante de Deus. E trazemos a palavra de Deus para a congregação, por meio da exposição bíblica. Então, o papel do homem é orar, é estudar o texto, é se aprofundar e ser fiel. É pregar de forma contínua, prática, ou seja, eu preciso levar em consideração que tipos de pessoa nós temos na nossa congregação. Se tem estudantes, se tem trabalhadores, se tem donas de casa, e não somente isso, mas segunda classe tipo de aplicação. Se nós temos incrédulos, crentes, terceiro tipo de aplicação, se nós temos novos convertidos, pessoas mais velhas, ou se tem alguma pessoa em algum tipo de pecado que não consegue sair. Então, o homem ele é sensível a quem ele prega, no mesmo sentido de que ele entende a quem ele prega. Então, eu preciso estudar o texto, eu preciso entender o que o texto diz nas suas línguas, eu preciso organizar o texto de forma simples e não difícil. Ainda que eu saiba termos difíceis, ainda que eu saiba hebraico, grego, filosofia, cosmovisão, a igreja não precisa disso tudo. A igreja precisa do simples, do prático e do profundo ao mesmo tempo. Então, como homens, exatamente, como homens nós somos os escravos que levam a embarcação, que é a igreja, até o porto, que é Jesus. Nós somos os piores escravos, aqueles que o Rui Pereites, né? De 1 Timóteo, de 1 Coríntios 4, que leva com muito trabalho. Nós somos esses que se desgastam. Homens são chamados a se desgastar para que Cristo seja glorificado dentro do coração das pessoas. Esse é um pouco do nosso papel no púlpito. Tem muito a se falar, mas o tempo está bem corrido. Eu acho que pode ser até o tema. A gente pode continuar. Pronto. Homem bíblico no púlpito. Rapaz, isso aí vai dar fome. Hoje tá bom. Amém, pastor. Prazer falar contigo. Deus te abençoe. Eu que agradeço, pastor. Abençoe a igreja que você está servindo. Amém. A sua família. Um abraço aí, sua esposa, sua família. Vou mandar. Acho que tem até uns irmãos aqui lá da igreja. Do Piedade, né? Tem os irmãos também aqui da Batista de Itaigá. Também, aí, os irmãos, gente, Deus abençoe. Alguém, rapidinho aí, alguém te pediu o nome do livro de Schaeffer que você citou. Ao Deus que se revela. É o Deus que se revela, se não me engano. É o Deus que, em Deus que intervém. Deus que intervém, é o primeiro, o mais grosso. Isso. É o mais grosso. Pronto. Então tá aí, irmão. Valeu, Valeu, meu querido. Deus abençoe. Valeu. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.